Olá, amigos e amigas, estamos iniciando mais um momento de reflexão. E nosso momento de reflexão de hoje está na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Muitos irmãos confundem esse texto com o que está escrito no capítulo 11 de Levítico, lá no Antigo Testamento, sobre animais limpos e imundos, puros e imundos. Mas na verdade o assunto aqui é outro. Vamos ler o texto para entendermos melhor. A partir do versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas os servos alheios? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Antes de tudo e mais nada, eu quero dizer que Paulo diz com bastante propriedade e coerência que a salvação é pela fé e não pelas obras, correto? Em vários versículos do livro de Romanos ele fala sobre esse assunto também. Sobre esse caso que nós acabamos de ler agora na Palavra de Deus, o Dr. Herbert Kiesler escreveu o seguinte: aquele que é débil na fé acha difícil deixar de confiar nas obras pessoais para justificação. Tal indivíduo tende a apegar-se a determinadas atitudes e observâncias religiosas, não porque são requeridas por Deus, mas porque parecem ser essenciais à dádiva da justiça de Deus. Embora não seja favorável às obras por meio de obter salvação, Paulo recomenda que haja tolerância com a pessoa que está tendo dificuldade para abandonar tal atitude, essas práticas. O Romano 14 não trata das leis divinas, que essas são fixas e imutáveis e devem ser observadas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A questão aqui é que não são tão importantes para a vida cristã e a salvação. Outro ponto importante é do irmão mais fraco, ou fraco na fé, débil na fé, como Paulo mencionou no versículo 1. Alguns cristãos tendem a chamar outro crente de fraco, se este transgredir o conjunto de particular de tabus e normas que eles têm. É esses elementos que Paulo diz que é débil na fé. No versículo 2 diz: um crê que de tudo pode comer e outro que é fraco come só legumes. Então percebemos aqui que o forte do assunto, o X da questão aqui é alimentação. Mas não se trata de alimentos imundos, limpos ou imundos, puros ou impuros. Não. O assunto aqui é outro, completamente diferente. Então, de tudo se pode comer? Paulo não está falando de alimentos nocivos à saúde. É um começo. Ele não ensinou que o cristão que é de forte fé pode comer de absolutamente tudo. Não é isso. Sem levar em conta o efeito maléfico que isso pode trazer ao seu bem-estar físico. Não é esse o assunto. Um problema comum dos cristãos nos dias de Paulo eram os alimentos oferecidos aos ídolos. Paulo escrevia de Corinto, onde estava sendo considerado, onde estava sendo debatido esse assunto. Além disso, havia na igreja de Roma vários cristãos conhecidos de Paulo e que havia imigrado da Grécia e da Ásia Menor. Nós podemos dizer que, ou deduzir que a questão de Romanos 14 é a mesma de 1 Coríntios capítulo 8. É o mesmo assunto. Então o que estava acontecendo? Qual era a discussão aqui? Em que Paulo dá esses conselhos a essas pessoas. É o seguinte: a exemplo dos cristãos, os pagãos também tinham seus rituais. Eles sacrificavam os animais, recolhiam o sangue para o seu ritual, e essa carne era vendida todo dia nos pontos de vendas para que a comunidade local pudesse comprar. Era uma carne
barata, em comparação com a carne normal, que era muito cara, e que muitos cristãos que eram pobres não podiam comprar. Ou ele comprava dessa carne, ou não comeria absolutamente nenhuma. Era uma carne boa para comer, quanto à qualidade, o sabor, porque os animais usados para esse fim eram animais selecionados, escolhidos entre os melhores animais, animais completamente sem defeitos. Alguns cristãos não tinham nenhum constrangimento em comprar e consumir essa carne desses animais oferecidos aos ídolos. Para eles, os ídolos não eram absolutamente nada, a não ser pedaços de madeira e pedras entalhadas. Apenas isso e tão somente. Achavam que a carne estava incólume, inalterada, perfeitamente boa para consumo. Mas outros cristãos se horrorizavam com a ideia. Eles abominavam a ideia. Eles diziam até que esses cristãos que comiam dessa carne perderiam a salvação. Para eles, as carnes que vinham de animais usados em sacrifícios pagãos, oferecidos a deuses gregos e romanos, no caso, estava espiritualmente contaminada. Era uma parte do paganismo e, por certo, não serviria de forma nenhuma como alimento ao verdadeiro cristão. Então, Paulo diz tudo isso que nós lemos do texto agora há pouco, e depois ele diz mais. Ele termina da seguinte maneira, veja bem, versículo 6 ele diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Está dessa maneira na Bíblia Viva. Assim também, as pessoas que comem a carne que foi oferecida aos ídolos, se ela dá graças a Deus, ao Senhor por aquilo, está procedendo bem. E a pessoa que não toca em tal carne também está ansiosa para agradar a Deus, e também dá graças. E ele continua: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Pense nisso e que Deus te abençoe.